Fala pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de serviços no Angular, tá? Que é algo que é bastante utilizado aí para construir uma aplicação robusta. Então para isso eu estou aqui no Visual Studio Code, né? A aplicação aqui Angular já está criada e rodando para ganhar tempo e eu tenho aqui ela funcionando certinho, tá? Então eu vou abrir aqui mais uma tab para criar um componente ng generate component exemplo 1, beleza. Vou criar esse componente. Vamos lá. Vou aqui no meu app component. Deixa eu apagar esse código padrão dele aqui. E vamos botar aqui, ó, app-exemplo 1. Vamos para a outra tab. Ver se compilou. Legal, então eu criei o meu componente, joguei na tela, está funcionando. Tá, agora vamos começar a brincar aqui. Vou entrar aqui no TS do exemplo 1 e vou criar aqui uma propriedade chamada resultado do tipo string, beleza? Vou criar aqui um valor 1 number, valor 2 number, beleza? E vou criar um método aqui chamado somar, tá? Mas é algo muito trivial, assim. A preocupação aqui não é código, a preocupação aqui é arquitetura e conceitos, né? Então vou botar aqui let total recebe dis.valor 1 recebe dis.valor 2, beleza? Dis.resultado, variável lá do tipo string, igual a total, ponto toString, e tá feito o meu código do meu componente aqui, tá? Agora eu vou só montar uma telinha muito da trivial aqui. Vamos botar um input type number. Então, ngModel aqui, só para facilitar, valor 1, tá? Então, aqui o valor 1, valor 2, legal. E aqui vai ter o botão, criar um botão, então evento de clique, e vou chamar aquele meu somar, legal? Somar. Aqui embaixo, mais um P. Vou botar aqui resultado, beleza? E vou botar um HR aqui porque depois eu vou criar outro componente só para dividir a tela mesmo, tá? Então, assim, não vai funcionar não porque eu tenho que, tô botando no ngModel, eu tenho que importar aqui o import forms module, acho que é isso, from Angular, acho que é Angular forms, é isso aqui. Bom, acho que é isso aqui. Eu vou importar. Se compilou, tô feliz. Beleza. Então compilou, tá. Vamos botar aqui o valor, sei lá, 50 mais 10. Olha, tá dando errado aqui, já sei até o que é. É mais aqui, né? Igual, né? Beleza. Então 50 mais 10. Opa, funcionou. Então tá feita aqui nossa calculadora muito complexa, né? Qual é a brincadeira aqui? Então a gente vai começar a refatorar isso aqui e falando dos conceitos de serviço, né? Tudo bem, aqui eu botei um exemplo tosco, que eu estou só somando dois valores, mas podia ser um cálculo complexo de alguma coisa importante aí para o sistema. Então a primeira coisa ruim aqui é que eu estou botando aqui uma regra de negócio, né? Fortemente acoplada a um componente de tela, né? Então isso não é legal, nenhum sistema, né? Então a primeira coisa eu vou criar aqui uma classe de serviço que vai resolver esse problema da soma ou desse cálculo complexo, e eu vou utilizar esse serviço dentro desse componente, fazer da forma mais simples possível.
Então eu vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado calculadora.service.ts, e aqui ó, export class calculadora service, tá? E vou botar aqui um somar, método chamado somar, vai receber um valor A, um valor B, vai retornar um number, né? A mais B. Reforçando mais uma vez. Pensa que isso aqui é algo super complexo, tem um monte de código envolvido aqui. Então a brincadeira aqui, a gente está usando a reutilização do código, tá? Não é propriamente somar A mais B. Tá? Eu vou criar aqui um método construtor só para ter. A gente vai precisar dele para falar de alguns exemplos aqui. Então tá aqui. A minha calculadora tá feita. Agora eu preciso usá-la, né? Então eu vou voltar aqui no meu exemplo 1 e vou dar uma refatorada nesse código. Vou fazer aqui um calc. Ou seja, eu criei uma variável do tipo chamada calc, do tipo calculadora service, tá vendo? E agora eu vou pegar esse calc aqui, ó, também no construtor aqui, .calc igual a new calculadora, vamos copiar e colar, né? Beleza. Vou pegar esse minha variávelzinha aqui, vou jogar isso fora, vou colar aqui e vou dar um somar. Agora é só passar o valor, diz valor 1, diz, porra, valor 1, eu escrevo 2, aí não dá, né? Valor 2, né? Compilou, vamos ver se está tudo funcionando antes de comemorar. Beleza, tá? Então, já fizemos o primeiro refactor do nosso código, que foi tirar o cálculo de dentro do componente, botar numa classezinha separada, que eu estou chamando aqui calculadora service, tá? Eu resolvo a conta lá e só retorno o resultado, e aqui eu apresento o resultado na tela. Então já tivemos um ganho aí. Só que aqui, se a gente pensar no ponto de vista do teste, por exemplo, eu acoplei muito, né, esse serviço a essa classe, né, esse componente aqui. O que quer dizer isso? Se eu quisesse testar, só o componente eu não ia conseguir, eu ia acabar sempre testando junto o serviço, porque ele está sendo instanciado dentro desse componente. Isso não é legal. Então a gente pode resolver isso com uma injeção de dependência, tá? Que é um conceito também, dá para fazer um vídeo só disso, tá? Que não é o foco nesse momento aqui, mas a gente consegue, vamos dizer, tirar esse pedacinho de código aqui, que é instanciar a classe dentro do componente, e fazer isso do lado de fora do componente. A gente vai ver como faz isso, e eu passar já uma instância, né, uma classe já instanciada de calculadora service para dentro do construtor desse componente aqui, e eu usar, tá? Parece complicado, mas é extremamente simples. Eu vou pegar isso aqui, vou fazer isso aqui, ó, private, colar, vou comentar aqui, ó, pronto, tá feito. Falei pra caramba, mas é isso aqui, tá? Não vai funcionar ainda, a gente vai tomar um erro aqui, ó, até apertar, deixar sempre F12 aberto, que é batata, tá? A gente resolveu um pedaço, conceitualmente é isso mesmo, só que está faltando coisa. Eu tenho que falar agora para o Angular. Na verdade, quem vai fazer esse trabalho de distanciar essa classe aqui do lado de fora do componente e passá-la como parâmetro é o Angular, tá? Então, para isso eu tenho que falar que essa classe minha aqui, esse meu serviço, ela é injetável, vamos dizer assim, injectable. Ele já adicionou aqui o auto import, tá? Eu estou com ele instalado no Visual Studio Code. Então eu uso essa decoração aqui, que é do próprio Angular, do framework, e ele resolve. Então o que eu estou falando aqui? Eu falei, Angular, quando você vir
a calculadora service sendo passada como parâmetro de um componente qualquer, instancie ela para mim e depois passe ela já instanciada para dentro do componente para que ela possa ser utilizada. Tá? Isso aqui, apesar de ter compilado, continua dando erro aqui. Ó. Tá? Porque a gente precisa falar para ele qual é o escopo desse serviço. O que quer dizer isso? Assim, cada vez que eu criar o componente, eu vou dar um new nesse cara aqui, eu vou falar para você, pode ser. Tá? Então eu posso dar um vírgula aqui. Você observa que esse componente aqui tem essas propriedades, que é o selector, que a gente já usou lá para botar no web component, o template, né, que referencia o HTML dele, o estilo aqui que eu não estou usando, mas está aqui também, e eu posso botar aqui o providers, tá? E falar que esse cara aqui é um provider. O que isso aqui está significando? Tá? Que toda vez que eu criar o componente exemplo 1 component, ou seja, botar ele na tela e alguém chamar aquela página, aquilo vai ser construído, né? Ou seja, o Angular vai instanciar esse componente e vai instanciar todo mundo que eu estou passando como parâmetro aqui, que tem esse injectable passado aqui como no cabeçalhozinho aqui da classe, né? E quando esse cara for criado, todos os providers que ele usa vão ser instanciados também, tá? Então, teoricamente aqui, ó, tudo deu certo. Então, se eu chegar aqui, botar aqui 18 mais 5, somou, tá? Então, beleza, então tá funcionando. Ou seja, toda vez que eu criar um componente desse tipo, ele vai dar um new nesse cara e vai passar para cá. Tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu vou voltar aqui no meu serviço, eu botei esse construtor aqui, só vou dar um console log aqui, ó, console.log, e vou escrever o seguinte: calculadora service criado, tá? Então, beleza. Se a gente olhar aqui no console, ó, calculadora service criado. Por quê? O Angular criou, deu um new, criou esse componente dependia de um provider, né, que é o calculadora service. Ele deu um new nesse calculadora service, passou como parâmetro para o componente na hora de construir. Na verdade, acontece isso primeiro e depois isso aqui, tá? E aí tudo funciona, tá? E aí, se eu resolver pegar esse exemplo 1 aqui e multiplicá-lo na tela aqui, tá dando frutos aqui. Tá? Porque um componente ele pode ser usado várias vezes. Salvei. Olha o que vai acontecer. Vai funcionar. Tá? Botou várias vezes. Teoricamente aqui, ó, 11. Tá? Tá somando. Só que aqui, não sei se vocês repararam, eu tenho aqui esse número 3 aqui, ó. Porque eu botei 1, 2, 3 componentes na tela. Então, para cada componente que eu criei, ele deu um new no calculadora service. E aí eu estou escrevendo aqui, quer ver? Eu vou provar aqui que eu estou falando. Ó. Eu estou aqui no calculadora service, vou botar o breakpoint e vou recarregar. Ó, ele chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e agora vai apresentar os componentes. Tá? Então, cada componente que usa esse provider vai instanciar e assim por diante. Tudo bem, aqui no meu exemplo é um exemplo trivial, não faz diferença nenhuma. Mas imagina que eu estou fazendo uma aplicação aqui e tem centenas de componentes na tela. Então eu vou criar um monte de instância, eu vou comer memória, né? Aos pouquinhos eu vou comendo memória do browser, né? Porque eu estou instanciando várias vezes essa classe calculadora service. E ela claramente, aí eu volto ao meu exemplo, bastaria eu instanciá-la uma vez e utilizá-la em tudo que é lugar, tá? E a gente consegue fazer isso no Angular, tá? Então eu vou deixar só 2 aqui, só para ficar mais fácil de ver na tela aqui, mas é a mesma coisa, vou manter os 2 aqui, e agora eu vou voltar aqui no meu componente, e eu vou comentar. Se eu comentar e salvar, vai dar erro, né? Porque a gente já viu que dá erro, porque agora ele não sabe qual é o escopo desse calculadora service. E aí eu vou mudar o escopo. Eu posso ir no próprio calculadora service. Eu posso vir aqui. Isso daqui é uma funçãozinha.
posso passar um parâmetro para essa função, e o parâmetro dessa função é esse cara aqui, ó. O que significa isso? Provided in root. Eu estou falando o seguinte, ó. Deixa eu salvar. Toda vez que alguém passar como parâmetro um objeto do tipo calculadora service no construtor, seja o componente que for, dessa forma aqui que eu falando, eu vou criar uma única instância desse cara aqui e vou entregar para esse componente. O que acontece? Vamos supor que eu tenha 10 componentes na tela. O primeiro que ele for renderizar na tela e ele der um new, o Angular vai dar um new no calculadora, como a gente já entendeu que ele faz, e ele vai injetar no componente. O próximo componente que pedir esse mesmo cara aqui, ele vai ver, epa, já tem um instanciado, ó, toma o mesmo. Ele vai criar um singleton, tá? E isso vai ficar explícito para a gente. Eu tinha apagado aqui, eu vou forçosamente aqui, vou botar mais, ó. 1, 2, 3, 4, beleza. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu abrir o console aqui, ó. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tem um monte de componente na tela. Só que aqui o númerozinho sumiu, ó. Eu só tenho uma vez ele sendo chamado. Vou provar clicando aqui, botando o breakpoint aqui e dando um refresh. Ó, ele vai chamar uma vez o construtor e vai seguir, e não chamou mais. Ou seja, ele dividiu, né? Ele aproveitou a mesma instância e entregou para todos os caras aqui, tá? Isso assim, primeiro que eu estou economizando memória, né? E é uma coisa que a gente pode pensar, é uma forma de compartilhar informações entre componentes também, né? Vou mostrar aqui um exemplo prático. Eu vou tirar esse bando de exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui e vou criar mais um exemplo. Vou botar o exemplo 2 aqui, ó. Tá? Vou criar um outro componente, exemplo 2. Tá? Deixa eu voltar no meu serviço. Meu calculador vai ficar meio doido aqui. Vou botar um contador, ó. Contador do tipo number e vou instanciá-lo com vou inicializá-lo com 0 e botar aqui, ó, contar, um método chamado contar, que nada mais vai fazer do que incrementar o contador, tá? Absolutamente nada demais. Beleza, fechar o cara. O meu exemplo 2 está aqui, beleza? Eu vou chegar aqui e vou dar um private calculadora service, tá? Passando aqui como parâmetro. Vou botar um método aqui, ó, contar. E esse método contar vai chamar o calc.contar, tá? Vou no meu exemplo 1 de novo e vou botar aqui um contar também, contar. Vou pegar o meu calc, contar, no contador não, contar, tá? Ou seja, eu criei um componente que só faz isso. Agora vamos botar aqui uma interface para ele, né? Vamos chegar aqui e vamos botar aqui, vou botar aqui, ó, o calc. Como é que eu chamei? Calc mesmo? Vou botar calc.contador. Esse calc.contador, quem é? É essa propriedade aqui, ó, contador, tá vendo? Então, voltando aqui, ó, contador. E aqui mais um P. Vou botar um button. Vou botar um evento de clique. Contar, esse contar eu já implementei, né? Tá? Ou seja, esse cara aqui, o meu exemplo 2, tem o método contar, que chama o contar do serviço, só isso. Então, nada demais. E eu botei um botãozinho para ser apertado, ele vai chamar esse contar, que vai chamar esse contar, que vai chamar esse contar,
que nada mais vai fazer que incrementar a variável, tá? E eu vim no exemplo 1, eu vou copiar aqui, não, já implementei no exemplo 1, eu só vou fazer igual eu fiz no exemplo 2 aqui, vou pegar esse negocinho aqui, vou no exemplo 1 e vou botar aqui mais um negocinho para exibir na tela, vou no meu App Component, que eu tenho o exemplo 1, e vou botar aqui agora exemplo 2, perfeito. Se não deu nenhum problema, opa, deixa eu tirar esse debug daqui, pá, foi. Deixa eu dar um refresh aqui que ele se perdeu, beleza. Ah, faltou o botão, né, de contar no exemplo 1. Eu tenho aqui o somar, dá um BR, contar, bonito pra caramba. Aí, beleza. Então aqui é um componente, é o exemplo 2, aqui é o exemplo 1. Se eu apertar o contar agora, observe o seguinte, antes de eu apertar o contar, o meu serviço, ele está sendo, por causa disso daqui, compartilhado entre todos os componentes da aplicação. E eu estou pegando uma propriedade dele, do contador, né, uma propriedade da classe aqui, e eu estou escrevendo ela na tela, calc, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, calc. Como é que você fez isso, cara? Que eu chamei aqui o calculador service de calc, tá? Então, se eu apertar agora aqui, ó, contar, olha só que maneiro. Eu estou apertando nesse componente aqui e eu estou afetando o componente de cima, ó. E aqui também, ó. Por quê? Como eu tenho uma única instância da classe, a variável contador é a mesma nos dois lugares. Então, quando eu altero o valor, ele altera lá também. Então, isso aqui é bastante interessante para se pensar em compartilhar dados entre componentes no Angular, tá? E para provar que eu não estou inventando nada, eu vou vir aqui, ó, e vou voltar com esse troço aqui, ó, provider. Vou salvar e vou no exemplo 2, botar aqui um vírgula, tá? Vou salvar e aqui eu vou até tirar esse troço aqui, como estava lá no início, salvei. Se nada deu errado, ó, opa, agora só afeta aqui, porque eu tenho uma instância para esse componente e eu tenho uma outra instância para esse componente que andam de forma separada, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Valeu!